Olha, o picolé, gente, tem tudo a ver com um apelido. Ele era um galgo, longilíneo, elegante. Era uma mistura assim, ainda é, uma mistura assim de um toureiro da Andaluzia com um jogador de basquete. Ele foi, né, pelo Clube 12 de Agosto. Então o picolé naquela época, anos dourados, ele viveu a sua época. Uma época marcada por sons, por pessoas, por objetos. Né? A sopa do Andy Warhol, as sopas Campbell, a garrafinha de Coca-Cola, né? E o picolé era também um símbolo. Ele foi um símbolo da cidade, ele marcou uma época. E havia algumas vantagens para ele, além do biotipo, né? Ele era um atleta, e além de tudo também exercia a profissão de DJ. Ele era disc jockey da Rádio Santa Catarina. Eu devo ter ouvido o Peixoto anunciar músicas da época pela Santa Catarina, e certamente, quem sabe, até o primeiro grande sucesso internacional dos Beatles nos anos 58, 60, como I Want to Hold Your Hand. Ou, quem sabe, Rita Pavone, que era muito chatinha, mas todo mundo ouvia, no seu Dá-me um martelo. E o Peixoto, DJ, conversando com as meninas, depois ia às festas. Quer dizer, havia entre a rapaziada uma certa inveja, não rancorosa, uma inveja saudável daquele que era o DJ, era um pouco o ícone da cidade, né? E a popularidade dele só fazia crescer, né? Nas boates do Lira Tênis Clube, do Clube 12 de Agosto, o picolé era sempre muito bem sucedido com o sexo oposto. A primeira imagem que eu tenho do meu pai é ele já em cima de uma prancheta, desenhando e tendo ideias e criando. Essa é a primeira imagem que me vem à cabeça do meu pai, né? Eu já conhecia o Jorge Alberto Peixoto quando ele assumiu a direção de arte da Propag, onde eu era o diretor de criação. Eu já conhecia também de rádio, de coral e até de jogral, no qual ele fazia parte usando seu vozeirão e dizendo poesias em recitais até no teatro, no Álvaro de Carvalho. Todo mundo que conhece ele sabe que é uma pessoa extremamente honesta, que sempre tentou passar valores bacanas assim pra gente. Um bom humor a toda prova, né? Sempre brincando. E eu acho que isso faz dele uma pessoa que é muito querida por todo mundo. Eu o conheci na década de 70, logo que eu vim para Florianópolis para estudar, já iniciando o nosso trabalho na área social. A primeira empresa de publicidade que nós procuramos foi a Propag, para nos ajudar a fazer os cartazes e toda a promoção daquilo que nós iniciávamos naquela oportunidade. E procurei, na época, a diretoria da Propag, e para quem eles nos encaminharam? Picolé. Na verdade, o Peixoto, ele não tinha nada para ser diretor de criação, diretor de arte, nada. Na verdade, teve uma juventude bastante intensa, um cara sempre muito namorador, muito enturmado, estudante de direito, grande craque do basquete, de onde surgiu o apelido Picolé. Antes de trabalhar com o Peixoto, eu fui muito amigo dele de juventude. Acho que devo conhecer o Peixoto, ou o Jorge, ou o Picolé. Já o conheci como Picolé há quase 50 anos. O nosso amigo Picolé, o Peixoto, ele desde garoto, assim, desde que jogava basquete, desde que era um atleta bom, educado, cumpridor das obrigações, como jovem, ele sempre ganhou a amizade de todos os companheiros. É com muito prazer que eu falo a respeito do Peixoto, Jorge Peixoto, que para nós, da turma dele, sempre foi picolé. Eu conheci o Peixoto, a sensação que eu tenho é que foi em 1958, 59. Vale dizer, faz meio século. Há meio século eu conheço e ele é meu amigo. O picolé faz parte das minhas boas lembranças.
Quer dizer, eu acho que foi um tempo que a gente estava definindo tudo na vida, 18 anos, tempo que a gente é imortal. E o Picolé estava na minha primeira exposição, tanto que estamos os dois fazendo 40 anos de profissão. Acho que ele escolheu, é um artista que ele estepou, né? Ele foi por um caminho, foi para a propaganda, graças a Deus que ele ficou um tempinho lá, porque eu acho que meu trabalho passou muito pela mão do Picolé na arte dos catálogos, dos livros. Então ele ia fazer falta se tivesse ficado onde ele está chegando agora. E tem uma coisa, ele é muito bom como artista plástico, mas é muito simples. Conheço o Pei desde que eu me conheço por gente, né? Toda a minha vida, ele é como... A Propag, na verdade, é uma grande família para mim, que nasci aqui dentro e desde pequena... Ia brincar com as canetinhas na época que ainda se faziam os layouts recortadinhos e tal. A gente ia incomodar um pouco, roubar as cartolinas dele lá no estúdio. Então tem uma história assim de carinho, de admiração, tanto profissional quanto pessoal, porque ele, além de um super profissional, ele é uma pessoa maravilhosa, sempre alto astral, então tá sempre rindo, não tem tempo ruim para ele. Inteligente, culto, educado e, acima de tudo, talentoso, Jorge Alberto Peixoto marcou época na propaganda de Santa Catarina. Jorge entrou na propaganda George, ele não teve Picolé, George Alberto Peixoto, George. Na Propag o tempo inteiro, né? Eu acho que a Propag deve estar comemorando 45 anos agora. Esse evento aqui é para comemorar também os 45 anos da Propag, e pelo menos 42 ou 40 ou 42 de Peixoto na Propag. Ele tem uma característica que ele conservou ao longo de todo esse tempo, toda essa trajetória profissional. Aliás, mais de uma característica. Primeiro, um grande, enorme coração para ajudar a criar talentos, ajudar a criar profissionais. Muitos dos excelentes diretores de arte que ainda estão ativos no mercado passaram pela escolinha do Picolé. Ele sempre teve muita paciência, abriu muita oportunidade. Acho que ele é um profissional que sempre foi extremamente reconhecido, e isso realmente faz a diferença de tu querer se espelhar e tentar ser que nem ele, assim, mas sei que é difícil e nunca vou conseguir. Belinho é um professor, me ensinou tudo, ensinou minha carreira. É um cara que eu devo muito, além da carreira, minha vida, porque foram vários cafés, foram várias conversas. Várias vezes eu chamei o seu Peixoto, vem cá, tá acontecendo isso na minha vida, eu preciso de um conselho, eu preciso de fora do trabalho. E isso foram inúmeras vezes, e é isso que eu mais considero do Peixoto. Na propaganda catarinense ele é uma grande referência, assim. Eu acho que é